Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês todos os livros que eu li durante o mês de setembro. Antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no vídeo, já se inscreva no nosso canal, me procure nas minhas redes sociais e vamos pro vídeo. Esse é um vídeo que normalmente eu faço lá pro Instagram do Leitor Noturno, falando de cada uma das minhas leituras, um vídeo rapidinho mostrando tudo que eu li, dando nota para tudo que eu li, mas quis transportar isso pro YouTube de algum jeito, acho que aqui vai ficar legal e quero saber de vocês, depois que vocês assistirem esse vídeo, se vocês gostaram, então deixem os comentários aqui, porque vai me ajudar muito a saber se vocês querem que esse conteúdo seja realmente mensal. O mês de setembro foi o mês que eu menos li no ano depois do coronavírus, depois que a gente entrou em quarentena ali, porque apesar de continuar trabalhando, apesar de continuar estudando, tava fazendo tudo isso de casa, e aí no ambiente ali de estar sempre em casa, o livro tava sempre à mão, conseguia ler com facilidade muitas vezes no dia. Agora voltei a trabalhar fora de casa, porque aqui na minha região as coisas já deram uma acalmada, e isso provocou com vários hábitos que eu tinha criado durante a quarentena, acabaram se perdendo ali, ou eu não conseguindo repetir eles, e isso fez com que eu lesse esse mês só 12 livros. 12 livros é a média que eu faço de leituras por mês, assim, histórica, nos últimos 2 anos. Às vezes chega a 14, às vezes desce para 10, mas nunca diminui de 10 ali, de 3 leituras por semana, pelo menos. Durante a quarentena teve meses que eu consegui ler 18 livros, então apesar da diferença ser pequena aí de um mês para outro, 6 livros, eu senti isso um pouco porque realmente voltar ao trabalho, sair dessa quarentena, mesmo estando dentro dessa loucura de vírus ainda, prejudicou a minha leitura. Mas vou mostrar para vocês em ordem cronológica todos os livros que eu li esse mês e vou dar uma falada rápida sobre cada um deles, sobre o que eu achei e dizer quantas estrelas eles ganharam. O primeiro livro que eu li esse mês foi O Alienista, do Caleb Carr. Ele virou série na Netflix, já tinha assistido alguns episódios da série e tava gostando, e aí fiquei sabendo que tinha o livro, parei de assistir a série total, inclusive tenho que retomar, e fui pegar o livro. O livro traz muitas peculiaridades do final do século XIX, começo do século XX, ali onde ocorreu, onde ele se passa. Livros de época sempre me atraem, principalmente quando envolvem crimes. Algumas das peculiaridades que ele traz estão ligadas ao fato de que os crimes acontecem com homossexuais, com garotos de programa, então tem em volta disso todo um preconceito, uma Nova York também de outra época, muito mais violenta do que a atual. Então esses pontos me fizeram gostar do livro, mas o livro ainda tem algumas coisinhas que eu não gostei, então ele ganhou 4 estrelas apenas. Depois disso, eu peguei um livro que fez parte dos 4 livros que eu comprei no site da Dark Side Books. Lá, quando esses 3 livros do Crime Scene, que vocês já viram vídeo aqui no nosso canal, o Psicopata Americano, A.J. Holmes e Bons Companheiros, foi anunciado, eu comprei 4 livros, os 3, e o 4º era esse aqui, socialkillers.com, Amigos Virtuais Assassinos Reais, que foi um dos primeiros livros lançados pela editora e que ele estava completamente fora de catálogo, voltou para o catálogo bem quando anunciaram esses outros 3, então aproveitei e já comprei ele. Gostei muito do livro, o livro conta várias histórias sobre crimes que começaram na internet, que aconteceram pela internet existir, e isso tem uma curiosidade enorme por trás disso, como essas coisas acontecem, como essas pessoas podem ser pegas, e ele traz um detalhe muito bacana, que cada começo de capítulo dele tem QR Codes, ó, esses QR Codes aqui, onde você, apontando seu celular para ali, vai para uma página onde tem fotos daquele caso na internet. Então, achei isso fabuloso, algo sensacional realmente. Ele ganhou 5 estrelas, apesar das histórias serem muito rápidas, de a gente não ter uma profundidade maior dentro dos crimes, e isso ficou faltando para mim, e aí ele perderia 1 estrela por causa disso, mas ele ganhou 1 estrela por aliar essa questão digital com o livro. Acho isso fabuloso, é algo que realmente me atrai muito. Depois disso, fui ler outro livro que deve sair em breve pela mesma editora, pela Dark Side Books, o 3º volume da série Rastro de Sangue, da Carrie Manilasco. Esse livro aqui é Escaping from Houdini, ainda não foi lançado no Brasil. Acho que em breve será lançado pela editora, ainda esse ano, ainda em 2020. Gostei muito do livro, apesar de ele ser dessa até então trilogia, mas que eu já adianto para vocês que serão 4 volumes.
filmes. Dos 3 livros que já foram lançados, dos 2 que já foram lançados no Brasil, mais esse que eu li em inglês, esse é o pior, tá? Aquele interlúdio que sempre existe entre o primeiro e o último livro de uma trilogia, que deixa sempre o segundo livro ser um livro mais fraco, não aconteceu nesse porque houve uma evolução da personagem principal no segundo livro, e isso fez o segundo livro ser um livro muito, muito bom. Mas no terceiro livro deu essa queda. O próximo livro vai ser o encerramento da série, depois de Escape from Houdini, que deve ser traduzido para Escapando de Houdini aqui no Brasil facilmente, e espero que esse 4º livro seja o melhor de todos aí para encerrar essa série que é muito boa, com chave de ouro. Depois de ler Escape from Houdini, eu fui tirar algo que me incomodava há muito tempo por eu ainda não ter lido Vilão. E aí, como saiu esse mês, tinha sido lançado pela editora Record o Vingança, e eu queria muito ler Vingança, acabei precisando ler Vilão antes, então esses foram 2 livros. Não li eles em sequência, porque eu não gosto de ler livros do mesmo autor seguidos, assim, acho que me incomoda um pouco, porque o estilo literário acaba sempre sendo o mesmo. Então li com uma semana de diferença cada um dos 2. Não gostei tanto de Vilão, apesar da premissa de ter os extraordinários e as pessoas terem superpoderes ser algo muito interessante. Achei que ficou faltando muita explicação dentro do livro, e isso me incomodou muito nessa leitura, que é algo que se repete em Vingança. Então, apesar de Vingança ser um livro maior, ser um livro melhor, os 2 ficaram com 4 estrelas. Não gostei muito deles, apesar de entender que o enredo ali é algo bom. Outra coisa que me atrapalhou demais nos 2 livros foi que a ordem dos capítulos, a ordem temporal dos capítulos, ela não é cronológica. Então, se vai muito no tempo pro passado, vai pro futuro, tem o presente, aí volta pro passado em épocas diferentes, com personagens diferentes. Isso ficou muito atrapalhado dentro da trama, não gostei disso também. Acho que pra Vilão, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui onde eu anoto, que é no meu celular. Não, eu dei 4 estrelas para os 2, mas o Vilão ainda poderia ser ali 3,5 estrelas, porque ele realmente me incomodou mais do que Vingança. Depois disso, eu peguei um livro nacional de contos, Flores do Mal, da Raquel Cantarelli. A escritora me mandou esse livro. Li, é um livro bem curtinho, tem 140 páginas, então bem rapidinho. Os contos são super rápidos. São contos de terror, são contos com um pouco de ação, são contos que envolvem ali um pouco de temor, estilo aquelas histórias que se contam em volta da fogueira ali para causar medo nas pessoas durante a noite. Não gostei muito do livro porque ele não é o meu estilo de literatura que eu gosto, apesar de ser terror, apesar de envolver mistério, envolver essa questão temerária de horror e de criaturas sobrenaturais. Eu não gosto muito de contos curtos, porque fica faltando algo da história. E eu senti isso em quase todos os contos, porque falta algo da história por eles serem curtinhos ali, ficou faltando muita explicação, ficou faltando um decorrer. Muitas vezes as histórias são muito boas e eu queria ter mais delas, saber mais sobre aquilo dali, me aprofundar mais, mas a história acaba rapidinho. Então ele ganhou 3 estrelas, mas ele tem muito potencial. A maioria dos contos são muito bons, mas são curtos demais e acaba dando uma frustração de você não ter essa continuidade. Depois eu fui ler Pacto, um livro que eu vou resenhar lá pro Estante Diagonal, o melhor portal literário do mundo, que é da Michelle Reitman, e ele tem uma história muito legal. Eu gostei muito desse livro, porque o Pacto é um clube secreto para pessoas casadas, e aí você vai pensar besteira já, vai pensar em coisas sexuais, mas não. Ele tem como objetivo fazer que o casamento daquelas pessoas que estão envolvidas no pacto, que são integrantes do grupo, dê certo e essas pessoas sejam bem-sucedidas. Então, dentro da mente das pessoas que controlam o pacto, ele tem uma importância em instigar que essas pessoas continuem casadas, fazer com que elas superem as dificuldades do casamento, que todo casamento tem. E para isso, ele tem um livro gigante de regras que gera um outro livro gigante de penas. E os 2 personagens principais do livro vão cometer falhas, vão ser penalizados e por aí o livro desanda. Gostei muito da premissa, gostei muito de como o livro funcionou. Ele levou 5 estrelas, foi um dos melhores livros que eu li no mês também. Aí eu peguei o melhor livro do ano até agora, que por algum motivo foi o único livro que eu não trouxe aqui
pro meu escritório para mostrar para vocês, que é Cartas para Marte, mas a nossa editora maravilhosa vai colocar a fotinho dele aqui. É o melhor livro do ano, superou Dom, foi um livro que causou sentimentos absurdos em mim, que eu fiquei muito tocado enquanto lia, que eu fiquei com muito medo, que eu fiquei com muito ódio, me deu muita raiva, me deu muito amor, foi o primeiro livro do ano que eu tive um crush literário, assim, eu queria muito que um casal que tá ali na trama se relacionasse, porque eles eram almas gêmeas. Então, por tudo isso, por ele ter me causado esse turbilhão de emoções, ele foi o melhor livro do ano, ele ganhou 6 estrelas. Se você ainda não leu Cartas para Marte, se você ainda não assistiu o nosso vídeo aqui sobre Cartas para Marte, corre lá para assistir, porque tá demais e esse livro é indispensável para qualquer pessoa. E aí eu entrei num clima de que, vocês sabem, gosto de ler sobre coisas raciais, e aí fui ler o livro do Trevor Noah, Nascido do Crime, onde ele conta a história. O Trevor Noah é um comediante que faz muito sucesso na Inglaterra, mas que é sul-africano, e quando ele foi concebido, ainda existia o apartheid e era crime, exatamente isso que vocês estão ouvindo, crime, relacionamentos entre homem branco e mulher negra, ou entre homem negro e mulher branca. E ele nasceu de um relacionamento entre a mãe dele, que é uma mulher negra, e o pai dele, que é um homem branco. O relacionamento tem diversas peculiaridades, isso causou diversas coisas curiosas e chocantes durante toda a vida dele, enquanto ele viveu no país. Então, Nascido do Crime é um outro livro que trata sobre racismo, que trata sobre essa questão racial, com uma pitada a mais, que vai além um pouco, porque trata de outro absurdo que existiu na Terra, que foi o apartheid pelo qual passou a África do Sul. Depois eu fui ler Agosto, do Rubem Fonseca. Não gostava desse autor, ele acabou falecendo no começo desse ano, durante o começo ali da pandemia. Não foi de coronavírus, mas ele já era um senhor de idade e acabou morrendo. Eu tinha tido uma experiência literária com ele, que foi a leitura de Calibre 22, que foi um livro que eu não gostei nem um pouco, e não sei por que eu resolvi dar outra chance para ele, e Agosto me mostrou que ele é um cara fenomenal, realmente, que ele é maravilhoso, que escritor incrível, a maneira como ele mistura política real que acontecia lá nos anos 40, 50, 60 no nosso país, com a parte ficcional de crimes e tudo mais, é algo fabuloso. Gostei muito, ganhou 5 estrelas também. Um livro incrível, incrível demais. E aí eu finalizei o mês lendo As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. É um livro que saiu pela editora dublinense, é do Stuart Turton. Ele saiu no começo do ano, inclusive, na caixinha da tag Inéditos, daquelas caixinhas literárias que tem aqui no nosso país, e já era muito bem falado naquela época, agora foi oficialmente lançado pela sua editora, e gostei demais do livro. A premissa do livro é que um homem precisa salvar a Evelyn Hardcastle de uma morte, ele sabe que ela vai morrer, e ele tem 8 dias para fazer isso no corpo de 8 pessoas diferentes. Então é maravilhoso, gostei muito de como as coisas se desenrolam, de como tudo funciona nesse livro, muito bom mesmo, gostei bastante. O livro é interessantíssimo, com uma premissa nova para tratar de algo que já é falado aí, né, nessa questão de um pouco de volta no tempo, de tu viver de certa forma o mesmo dia várias vezes. Gostei bastante, vale a pena a leitura. E como vocês que me acompanham já lá no Instagram devem saber, eu tenho um clube de leitura, na verdade não dois, um com a editora HarperCollins e outro que é com o meu pessoal lá do clube de leitura. E nesse mês lemos em cada um dos clubes um livro. O livro do Clube de Leitura Noturno foi Menina Boa, Menina Amada, Ali Land. Eu já tinha lido esse livro há algum tempo, mais de 2 anos, se eu não me engano. Reli ele, não reli detalhadamente, mas dei uma passada de olhos pelas páginas para saber o que debater com o meu pessoal lá no clube. Gostei muito do livro, o livro é muito bom. Já tinha gostado na minha primeira leitura, gostei mais ainda na segunda. A protagonista é fabulosa, a maneira como a escritora desenvolve o seu livro é magnífico, indispensável. Quem gosta de thriller, quem gosta de suspense, Menina Boa, Menina Má, um livro 5 estrelas, sem nenhuma dúvida. E para encerrar, no clube de leitura HarperCollins, lemos A Última Viúva, da Karen Slaughter. Gostei muito do livro também, gosto muito da Karen, ela é uma escritora maravilhosa, tem obras incríveis. Esse livro eu ainda não tinha lido, tinha na minha estante, era daqueles que eu estava postergando para ler, e li
e me apaixonei pela história. É sangue pra tudo que é lado, é muita ação, é gente morrendo, é gente matando, tudo que eu mais gosto num livro, e também levou 5 estrelas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa lista de leitura aqui do mês de setembro. Me digam nos comentários que livro ficou faltando, quais livros você leu no mês de setembro, quantos livros você leu e principalmente se você gostou desse formato, porque se vocês gostaram vai ter todo mês vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, tá bom? Um grande abraço a todos e boas leituras!